Olá pessoal, vamos para a nossa correção, exercícios complementares. Exercício 1. O gráfico evidencia a relação pressão-volume de uma mesma massa constante de gás e o ciclo de transformações representado pela área QSUW. A temperatura inicial no ponto Q é 600 Kelvin. Então eu tenho aqui uma transformação gasosa, que vai de W para Q, de Q para S, de S para U, de U para W. É um ciclo, né? Aqui eu tenho a isoterma que vai de Q a S, né? Então, no ponto Q é 600 Kelvin, aqui, né? Se no ponto Q é 600, significa que em qualquer região da isoterma que passa pelo ponto Q, também é 600. Então, aqui em S é 600 e por aí vai, tá? Aqui eu tenho variação de pressão de W para Q, eu tenho variação de pressão de Q para S, enfim, variação de volume de U para W. Então eu tenho várias possibilidades. Vamos analisar o que ele fala nas alternativas. Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre gases, pode-se afirmar que a temperatura em... Veja bem, vamos ver cada um. Isso aqui está aqui, mas eu não consegui tirar a marca aqui de um exercício anterior que a gente fez. Mas enfim, não vai atrapalhar esse amarelo aqui. Letra A. Vejamos. S é 360 e a transformação QS é isocórica. Vamos ver. S está aqui. Eu disse que S está na mesma isoterma de Q. Se Q é 600, então S não pode ser 360. Se ele está nessa isoterma de Q, que é a mesma. Já está errado aqui. Transformação de Q para S é isocórica. Q para S, ela é isotérmica, né? Porque essa transformação aqui não varia a temperatura, varia a pressão, porque sai do 20 para o 12, e varia volume, porque sai do 12 para o 20. Beleza? Então ela é isotérmica. A letra A está errada. Letra B. U é 360 Kelvin. U é aqui, né? Então, ele está pedindo a temperatura dessa isoterma. Dessa aqui a gente sabe que é o quê? 600. Agora, dessa de baixo nós não temos o valor, né? Vamos ver aqui. Ele está afirmando que é 360 e a transformação QS é isotérmica. Aqui a gente vai precisar fazer uns cálculos, mas vamos olhar a transformação QS. Q para S é a transformação isotérmica porque está na mesma isoterma. Varia volume, varia pressão, mas não varia temperatura. Para saber se essa isoterma aqui é 360, né? E, portanto, o U360 também, eu preciso calcular. Né? Eu preciso calcular a temperatura aqui no ponto U. Temperatura final. Veja bem, se eu fazer uma transformação de S para U, veja, eu vario pressão, eu vario temperatura, porque sai de um isotérmico e vou para outra, só que eu não vario volume. Então, eu tenho uma transformação aqui isocórica de S para U. Então, eu vou usar a transformação isocórica de S para U para descobrir a temperatura em 1. Por que isso? Porque... Então, vamos lá, de S para U, porque eu tenho a minha fórmula que é P1T1, P2T2. Que fórmula é essa? É a fórmula que descreve a transformação S para U. Por que eu uso essa fórmula? Porque o volume não varia, veja, o volume continua 20 de S para U. Então, eu uso a fórmula da transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Esses três nomes aí. Tendo essa fórmula, pessoal, eu posso olhar no ponto 1, que é o meu S... Eu tenho a temperatura e tenho a pressão, e no ponto 2 eu tenho a pressão e tenho a temperatura que eu preciso encontrar para ver se bate com o que a letra B está falando. Então vamos lá. Então eu vou ter P1 é 12, porque P1 aqui é em S, né? Lembra que é de S para U. T1, a temperatura em S vai ser a mesma de Q, que é a isoterma Q, que é 600, que é o que o exercício deu. Né? P2 é o estado final aqui da transformação no ponto U, que é 7,2. T2 é a temperatura dessa isoterma que eu não tenho informação, que é a que eu vou encontrar, e eu fazendo as continhas aqui, eu vou achar 360 Kelvin. Então, a letra B
tá certa. U é 360, transformação de Q para S é isotérmica, alternativa B. AC W é 400, não é 360, porque é na mesma isotérmica de U. Letra D, S é 600, a transformação WQ é isotérmica. Veja, WQ é a transformação que mantém volume constante, é isocórica, né? U é 600, não é, a gente viu que é 360. Número 2. A tabela mostra como varia o volume V de certa quantidade de um gás ideal em função da temperatura absoluta T. Então, eu tenho meu gás aqui, tranquilo. O gás que varia o volume, varia a temperatura. Letra A. Determine o tipo de transformação que o gás está sofrendo. Se ele varia volume e temperatura, qual o tipo de transformação que ele está sofrendo? Provavelmente a transformação a temperatura constante. A pressão constante, né? Isobárica. Se a gente ainda tiver com alguma dúvida, a letra B vai responder a letra A. Trace o gráfico correspondente a essa transformação, colocando em ordenadas os valores do volume e nas abscissas os valores da temperatura absoluta. Então veja, ele pede um gráfico. Eu vou projetar o meu gráfico aqui no eixo das abscissas, o volume, né? Aliás, nas ordenadas, o valor do volume e nas abscissas, a temperatura. Então, o volume aqui está de acordo com a minha tabelinha, eu projetei meu gráfico, um gráfico da matemática, tranquilo, né? Por esse gráfico eu vejo que varia o quê? Varia volume, varia temperatura, mas não varia pressão, ok? Porque a pressão não está no gráfico. Sempre quando uma variável dessa não está no gráfico é porque geralmente ela está constante. Eu não preciso escrever a transformação dela ou a alteração dela porque ela não muda, é constante. Que bem parecido, já está a resposta que eu esqueci de esconder. No processo, a pressão... num certo processo, a pressão de determinada quantidade de gás perfeito varia com a temperatura absoluta, como mostra a tabela. Novamente, pessoal, a tabelinha aqui, eu vou construir meu gráfico, letra B, que é o mesmo da anterior, tá? Eu vou colocar os valores normais aqui, beleza? Nas ordenadas, nas abscissas, e vou ter a projeção do meu gráfico. Pressão por temperatura agora, né? Veja, se é um gráfico pressão por temperatura, letra A, que tipo de transformação é? Só pode ser isocórica. Então, eu posso fazer a letra B traçando o gráfico, respondendo a letra A, olhando para o gráfico, pressão, temperatura, varia os dois, não varia o volume. Uma massa M de um gás perfeito, inicialmente no estado 1, sofre uma expansão até atingir o estado 2, como ilustra o diagrama a seguir. Determine o volume do gás no estado 2. Então, aqui no estado 1 eu tenho pressão 3, volume 5. No estado 2 eu tenho pressão 1 e volume X, que eu não sei aqui, né? Ele quer saber o volume nesse estado, ele quer saber o volume no estado 2. P1, V1, P2, V2, por quê? Porque é uma transformação, pessoal, a temperatura constante, porque sai do 1, vai para o 2, fica na mesma isoterma. Ficou na mesma isoterma, ela é transformação isotérmica. A temperatura é constante. Então, eu tenho pressão no estado 1, 3, que é aqui. Volume, 5.000 para ordenado aqui. E no estado 2, eu tenho pressão 1 e volume V2 que eu quero achar. Fazendo as continhas, V2 é igual a 15 litros. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, mande uma perguntinha no grupo.